Olá pessoal, meu nome é Antônio Toledo, eu sou professor de Clínica Médica e de Infectologia, sou coordenador do Internato de Clínica Médica da Santa Casa e coordenador do mestrado em Ensino e Saúde aqui da Unifenas. Vou apresentar para vocês o seminário 1 do bloco Síndromes Infecciosas, cujo tema é a interação parasita-hospedeiro. Os objetivos desse seminário são rever os conceitos de imunidade inata e adquirida, compreender o papel dos linfócitos CD4 na resposta imune e compreender a aplicação propedêutica e terapêutica dos anticorpos. Existem várias referências bibliográficas, a que eu recomendo para vocês é a primeira, o capítulo sobre doenças infecciosas e sistema imune do Wilson e Sand. Apesar do texto estar em inglês, é um texto fácil de ser compreendido, um texto bastante sintético, que tem todas as informações necessárias. Os outros livros de doenças infecciosas também têm informações necessárias para o seminário, mas são bastante extensos e mais aprofundados do que o necessário nesse momento. Existe também a opção de vocês estudarem os conceitos básicos no livro de imunologia e reverem o seminário para aplicar esses conceitos às doenças infecciosas e parasitárias. Os princípios de interação parasita-hospedeiro que nós vamos ver aqui no seminário, eles vão ser revistos e vão ser aplicados a todas as doenças que vocês estudarem nos grupos tutoriais. Então, ao longo do dia, ao longo da vida, o ser humano é exposto a vários agentes infecciosos. A gente tem contatos diários, múltiplos contatos, talvez milhares de contatos ao longo do dia com agentes infecciosos, sejam agentes da nossa própria microbiota, da flora indígena nossa, ou sejam organismos externos. No entanto, a grande maioria, a esmagadora maioria desses contatos não resulta em infecção. E esse é um dos pontos que nós vamos discutir no seminário. Sempre que eu falar de parasita no seminário, eu vou estar me referindo principalmente a vírus e bactérias, que são os melhores modelos para a gente estudar a interação parasita-hospedeiro. No entanto, os conceitos dessa interação imunológica valem também para outros tipos de agentes infecciosos, unicelulares e pluricelulares. Então existe uma série de barreiras mecânicas, físicas e fisiológicas que compõem a nossa primeira linha de defesa. Essas barreiras, então, elas são a primeira defesa que a gente tem contra as infecções. Alguns exemplos, exemplos mais simples de barreiras físicas, a própria pele, a mucosa, mas a gente tem também mecanismos mais elaborados, como no caso do trato urinário, a gente tem o fluxo contínuo da urina, a gente tem os esfíncteres vésico-ureterais que impedem o refluxo da urina para o ureter e para os rins. Então, muitas vezes as cistites são imensamente mais frequentes do que as pielonefrites, porque existem esses mecanismos que impedem a ascensão do micro-organismo da bexiga até os rins. A gente tem o pH do estômago, o pH da vagina, por exemplo, que também são exemplos de mecanismos fisiológicos. Quando essas barreiras iniciais são vencidas, a gente pode ter uma infecção ou a gente pode ter uma contaminação. Vocês se lembram qual que é a diferença entre infecção e contaminação? Bom, a gente pode pensar essa diferença entre infecção e contaminação relacionada estreitamente à localização do micro-organismo. Então, quando o micro-organismo ele está no corpo humano, mas ele está no meio externo, então a gente fala que a gente tem uma contaminação. Uma contaminação da pele, uma contaminação da nasofaringe, por exemplo. Quando o micro-organismo alcança o meio interno, então a gente fala que a gente tem uma infecção. Então, para ter uma infecção, o micro-organismo tem que chegar a um meio, a uma localização que a princípio é estéril. E quando o micro-organismo está no nosso organismo, mas ele está numa localização que é aberta, que tem comunicação com o meio externo, a gente fala que é uma contaminação. O trato gastrointestinal é um trato aberto, então, assim como a parte superior das vias aéreas. Então a gente fala que a gente tem uma
contaminação. Muitas vezes, essa contaminação pode levar a uma infecção. Se vocês lembrarem da fisiopatologia das pneumonias bacterianas, geralmente a gente tem uma contaminação da nasofaringe por um hemófilo ou por um pneumococo, uma aspiração de gotícula de secreção respiratória superior contaminada, e aí a gente vai ter a infecção, quando a bactéria chegou ao alvéolo, que é um meio, a princípio, estéril, né? Então, lembrando, a infecção é quando o micro-organismo alcança o meio interno. E quando o micro-organismo alcança o meio interno, então a gente vai ter a ativação da resposta imune. Então nós vamos parar um pouco esse primeiro esquema aqui, depois a gente vai voltar ao raciocínio aqui e vamos ver o que acontece quando a gente tem a infecção, né? Quando o micro-organismo alcança uma região estéril do nosso organismo. A primeira resposta imune que a gente tem é a resposta inata ou resposta natural, né? Essa resposta, ela tem 3 características. Ela é rápida, ela é inespecífica e ela não tem memória. Vamos entender um pouquinho cada um desses conceitos, né? Então, quando uma coisa é rápida, é preciso que a gente defina uma unidade de tempo, né? Se a gente pegar aí 2 recordistas mundiais para os 100 metros, né, a gente pegar o Bolt e o Phelps, eles são recordistas mundiais na mesma distância. Mas o Phelps demora mais ou menos o triplo do tempo para nadar 100 metros. Tá? Então o Bolt gastava em torno de 9 segundos para correr 100 metros, né? E o Phelps quase 30 segundos. Né? Então é importante a gente definir o que é rápida em termos de tempo. Quando eu estou falando que a resposta inata ela é rápida, eu estou falando que ela ela precisa de segundos, ela precisa de minutos ou ela precisa de horas. Então vamos ver um pequeno detalhe, né? A resposta inata, ela precisa do quê? Ela precisa das células fagocíticas, fagocitárias, que são produzidas na medula óssea e são liberadas na circulação. Mas essas células, elas estão em repouso. Elas não estão todas elas na circulação. Então, quando eu tenho uma invasão, eu preciso mobilizar essas células. Essa mobilização é feita através das quimiocinas, que são produzidas no local da infecção e que vão levar a uma reação inflamatória local, que vão sinalizar a necessidade da migração dessas células, que vão realizar a diapedese. Então, quando a gente fala que a resposta imune ela é rápida, eu estou falando que ela demora algumas horas para ocorrer. Poucas horas, mas algumas horas. Ela não é uma resposta imediata. Em segundos eu já tenho a resposta organizada combatendo a infecção. Ela demora um pouquinho mais. Quando eu falo que ela é inespecífica, eu estou falando o quê? Que ela reage sempre do mesmo jeito contra qualquer tipo de invasor. Então ela usa sempre o mesmo mecanismo de defesa contra qualquer tipo de invasor. Mas também eu estou falando que quando aquele mesmo invasor invade o organismo uma segunda ou uma terceira vez, a resposta inata continua com o mesmo padrão, que é a fagocitose. Então o mecanismo efetor da resposta inata é inespecífico, a fagocitose ocorre para qualquer agente infeccioso e ocorre se eu tiver novas infecções pelo mesmo agente infeccioso. E uma outra coisa que tem uma relação próxima com a inespecificidade é a ausência de memória, né? Então, o meu organismo sempre reage do mesmo jeito, independente de ser a primeira exposição, a segunda ou a 10ª exposição àquele micro-organismo. Bom, então, eu já citei, a resposta inata, ela é mediada, né? O mecanismo da resposta inata é a fagocitose, e a gente tem 2 células fagocíticas padrão, 2 células que vão participar desse processo. Primeiro os neutrófilos e os macrófagos, né? Eu sei que alguns de vocês pensaram também nas células dendríticas. Mas o que são as células dendríticas? As células dendríticas são macrófagos especializados, macrófagos teciduais. Então elas estão no mesmo grupo de células. E vocês se lembram se existe alguma preferência em termos de fagocitose, alguma diferença entre os neutrófilos e os macrófagos?
Os neutrófilos, eles fagocitam algum tipo de célula que o macrófago não fagocitam, ou esses dois tipos celulares fagocitam os mesmos tipos de invasores? Bom, então, na verdade, os neutrófilos, eles têm afinidade pelas células ou pelos invasores que são extracelulares. Vocês conseguem lembrar de uma evidência sobre isso? Alguma evidência clínica que vocês já estudaram sobre esse assunto? Quando a gente tem uma infecção bacteriana, que tipo de alteração ocorre no hemograma do paciente? Então, quando a gente tem uma infecção bacteriana, o paciente apresenta uma leucocitose com uma neutrofilia, com o aumento dos neutrófilos. Então, essa é uma evidência clínica, que existe uma relação entre a fagocitose mediada pelos neutrófilos e as infecções bacterianas, que são infecções causadas por micro-organismos extracelulares por excelência. Logicamente, existem algumas bactérias que são intracelulares facultativas ou que são intracelulares obrigatórias, e normalmente as infecções por essas bactérias não cursam com leucocitose e não apresentam neutrofilia. Mais uma evidência dessa relação estreita entre o neutrófilo e os organismos extracelulares. Se os neutrófilos são responsáveis pelo combate dos organismos extracelulares, os macrófagos, então, vão ser responsáveis pela fagocitose dos organismos intracelulares. Na verdade, o macrófago ele vai fagocitar a célula infectada. Lembrando que uma célula infectada por um vírus, por exemplo, expressa na sua superfície os marcadores receptores virais. E é através desses receptores, desses marcadores, que o macrófago identifica que aquela célula é uma célula infectada. Na verdade, ele identifica aquela célula como uma célula que não é própria do nosso sistema imune. E aí faz a fagocitose e a destruição daquela célula. A lógica da resposta inata é conter a infecção na porta de entrada. Então, tudo é feito para evitar que aquele agente infeccioso passe para outros locais, alcance a corrente sanguínea e atinja outros locais do nosso organismo. Todo esforço é feito para essa contenção na porta de entrada. No entanto, em algumas situações, ou porque eu tenho uma carga infectante, um inóculo muito grande, com muitos micro-organismos, ou por algum motivo o meu sistema imune não funciona de maneira adequada, pode ser que essa tentativa de conter a infecção na porta de entrada falhe e o agente infeccioso consiga progredir. Por onde que esse agente infeccioso ele vai alcançar a corrente sanguínea? Normalmente ele vai migrar por meio do sistema linfático. Então, fora dos capilares, as veias, vênulas, artérias e arteríolas, elas são, a princípio, impermeáveis. Não é possível que o agente infeccioso ultrapasse essa barreira. Então, ele vai cair no sistema linfático, que é um sistema permeável, que tem poros grandes, os vasos linfáticos têm poros grandes, eles drenam as macromoléculas da microcirculação e permitem que o agente infeccioso entre por eles. E aí, normalmente, quando a gente tem uma infecção que começa a disseminar, o paciente apresenta o quê? Uma linfadenomegalia satélite. Então, o que é essa linfadenomegalia satélite? É justamente uma ativação, uma hiperatividade fagocítica dos macrófagos dentro do linfonodo. Então, a gente tem 3 organismos que representam um momento ideal de fagocitose fora do tecido, que são os linfócitos, o baço e o fígado. Se a gente lembrar um pouco da estrutura histológica dos linfócitos do baço e do fígado, a gente vai ver que eles não têm vasos internamente, então eles têm uma estrutura fibrosa, uma cápsula fibrosa bastante estruturada, bem grossa, e a linfa ou sangue circula dentro desses órgãos em contato direto com as células. Se a gente forçar um pouquinho a memória e lembrar de um hepatócito, as hemácias passam entre os hepatócitos, nos cananículos hepáticos, lentamente,
arrastando sobre as células dos hepatócitos. Então, é o momento ideal, esse contato, essa velocidade reduzida do sangue, esse contato físico é ideal para a ocorrência da fagocitose. Na corrente sanguínea, é praticamente impossível ocorrer a fagocitose, porque tanto o agente infeccioso como a célula sanguínea, elas estão num fluxo laminar contínuo na mesma velocidade. Tá? Então, como para ocorrer fagocitose é preciso ter contato físico, né, a fagocitose ela ocorre ou no tecido, ou no baço, no fígado e nos linfonodos. O baço, o fígado e os linfonodos em conjunto constituem o sistema retículo endotelial, né? Então, é uma segunda oportunidade que a gente tem de fagocitar o agente infeccioso. A ativação do sistema retículo endotelial explica também por que muitas doenças infecciosas, teoricamente qualquer doença infecciosa sistêmica, pode cursar com uma linfoadenomegalia generalizada, inespecífica, e ou com uma esplenomegalia ou uma hepatomegalia, mesmo que o micro-organismo não tenha afinidade nem pelo fígado, nem pelo baço. Então, esse é sinal de uma hiperativação do sistema retículo endotelial. A gente tem outras células, a gente tem outros componentes do sistema imune que agem tanto na resposta inata como na resposta adquirida. Então a gente tem os linfócitos natural killers, né, que são linfócitos não B e não T. Esses linfócitos, a função deles é destruir células infectadas por vírus e eles também podem identificar células cancerosas e destruir células cancerosas, né? Eles produzem citocinas, principalmente o interferon gama. E a gente tem um conjunto de proteínas, né, que é o sistema do complemento, que também atua tanto na resposta inata quanto na resposta adquirida, né? Então são proteínas C', né, que são então as proteínas do complemento, né? Elas podem promover fagocitose, elas produzem quimiocinas, elas agem e também agem através do aumento da permeabilidade da parede celular, levando à destruição das bactérias, né, do micro-organismo. Esse mecanismo de aumento de permeabilidade está praticamente limitado à ação em relação a infecções por bactérias gram-negativas. Bom, se a resposta inata, a resposta natural, não der conta de controlar a infecção, não der conta de controlar a replicação do agente infeccioso, a gente vai passar para a nova etapa da resposta imune, que é a resposta adquirida, certo? Nós vamos parar o seminário aqui. Essa é a primeira parte do seminário, que cumpriu o objetivo de rever o funcionamento da resposta inata. Existe no NED alguns exercícios de fixação que você pode fazer agora, antes de assistir a segunda parte, ou você pode deixar para fazer em qualquer momento. Eles vão ficar disponíveis ao longo do módulo para que você possa rever o conteúdo. Na segunda parte do seminário, então, nós vamos ver o funcionamento da resposta adquirida.